Pronto. Fala galera, aqui é Isaac Wellness, personal trainer. Estamos aqui hoje com Rebeca. E aí galera? Bom demais. Compartilhando essa história dela aqui, uma guerreira. Também tô doido para conhecer mais como é que foi essa aventura dela. E fique conosco até o final, ela tem muita coisa para passar. Com certeza vai te ajudar também. Desde já, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo também. Rebeca, muito obrigado já pela sua... Eu que agradeço. Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Conte aí pra gente como que foi o início, né? O que fez você ir ao médico? O que você sentia? Como é que foi? Tem tempo que a história é grande. Vambora. Senta aí. Liga o som, aumenta o som aí, vambora. Vamos ter que fatiar o pedacinho das histórias aí. Mas começou com a dorzinha. Mas na época eu fazia academia, já fazia atividade física. E eu cursava fisioterapia. E as provas práticas de fisioterapia eram muito braçais mesmo, e eu muito grande, né, uma pessoa enorme, e uns coleguinhas assim, maiores que você. Sim. E aí para fazer as provas práticas exigia muito e tal, e aí eu comecei a sentir uma dorzinha no ombro, falei, não, deve ter machucado na prova, então na academia, e fui protelando, né, porque ninguém começa a sentir uma dorzinha e vai pro médico, né. Aí uma dorzinha fininha e tal, continuei malhando e tal, viajei, passar um tempo fora, um mês mais ou menos, e aí fora continuei malhando. E a dorzinha foi aumentando. Falei, não, gente, tem alguma coisa errada, tá inflamado. Quando chegar em Conquista, eu vou ter que ver o que é isso. Aí, teve um dia que eu... Teve um dia que eu espirrei, dei um espirro e meu braço parecia que tinha saído do lugar. Falei, puta merda, tem alguma merda aqui, eu vou ter que ver o que é isso. Vou ter que ver o que é isso aí. E aí, voltei pra Conquista. Você estava viajando quando esse espirro? Em Aracaju. Fiquei um tempo em Aracaju, um mês e meio mais ou menos em Aracaju. E aí lá comecei a sentir, mas nada demais assim. Aí voltei, falei, minha mãe, acho que eu tô com uma bursite, alguma coisa, eu tenho que ver o que é isso. E comecei penteando o cabelo um dia, comecei a secar o cabelo e o braço despencou. Não aguentou o peso do secador. Falei, gente, tem uma coisa muito errada, eu tenho que ver o que é isso. Só que era véspera de Réveillon. Sim. Falei, quando eu voltar... Final de ano. Quando eu voltar, eu vejo. Aí viajei, levei um caldo no mar. E aí que doeu mesmo. Aí começou a doer muito o braço. Eu falei, gente, tá muito inflamado, tenho que ver o que é isso. Aí já voltei de viagem com a canga de tipóia. Aí cheguei aqui, fiz um raio-x e tal, pra ver o que era. No raio-x mesmo, o médico já falou, não, a gente vai ter que fazer uma ressonância, porque tem uma manchinha na cabeça do úmero. É como se fosse uma osteoporose. Só que eu fazendo fisioterapia, né, sabia que a osteoporose não dá nas extremidades, né? Sim. Aí falei, tem alguma merda aí, porque tá tudo errado. Aí me chamou pra fazer uma ressonância. Fiz a ressonância e tal, fui pra casa plena, achando que não era nada. Quando saiu o resultado do exame, eles já não me ligaram mais, ligaram para os meus pais. E aí minha mãe recebeu a notícia, de uma forma péssima, inclusive, foi bem... Mas isso aí é um outro capítulo. E aí, minha mãe guardou o segredo durante um mês. Porque... Sozinha, porque não tinha muito o que fazer, tinha que ver o que era. Sim. E o médico pediu para fazer uns exames e não sei o quê. Só que o médico que deu a notícia para ela já falou que era câncer, que eu ia morrer, que eu tinha que arrancar o braço. Foi terrível, ao extremo. E aí ela ficou, enquanto não saísse o resultado E aí no outro dia ela me pediu para ir no médico, nenhum médico com ela. E ela, filha, a gente vai ter que ir no médico e tal, mas vamos na igreja já tarde, eu quero que você fale com o pastor. Eu falei... Como assim? Que bucete brava é essa? Tem alguma coisa errada aí? Aí fomos na igreja e tal, e à noite eu fui no médico. Quando eu cheguei no médico, eu olhei para as paredes, diploma de oncologista, de não sei o quê. Eu falei, véi, você tá com alguma coisa errada. Aí o povo me enrolando e eu sem saber o que era. E eu, muito assim, banda voou, que eu falo, que eu fui muito banda voou, porque eu não ligava, não tava nem aí, assim, vendo que tinha alguma coisa errada, mas também não tava assim, desesperada, ansiosa, não. Aí cheguei lá, o médico falou, porque tem uma massinha aqui no seu braço e tal. Isso eram 7h30 da noite. Você tem disponibilidade para amanhã de manhã a gente fazer uma biópsia, entrar no centro cirúrgico? Aí eu falei, ué, vamos, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Aí eu saí da sala, assim, meio anestesiada ainda. Sentei no corredor, aí ele falou assim, não, ele pediu para eu sair. Ele falou, senta lá no corredor um pouquinho que eu vou conversar com seus pais sobre valores e tal.
Aí eu aí sentei no corredor, aí veio umas 3 enfermeiras falar, você tá bem, tudo bem, não sei o quê. Eu tava bem, aí... Só que o povo fez um alarde tão grande que eu falei, não, eu acho que eu vou morrer, não tem condição não. O povo tá me apertando muito a mente, eu falei, não, tá tudo bem. Desci do elevador, chega lá embaixo, abri o berreiro chorando, falei, eu vou morrer, que merda é essa, não sabia o que era, o que tá acontecendo, aí liguei. Meu namorado na época falou, vem aqui agora. E ele o que foi? Eu falei, vem aqui que eu não consigo conversar. Desliguei, fui pra casa, foi no Altamirando. Certo. Aí respirei e tal, fui pra casa, a ficha meio que caiu. Porque o pior, que eu sempre falo assim, é a incerteza. Você não sabe o que é, você não sabe o que vai dar. Porque quando fala assim, é tal coisa, vamos tratar e acabou. Mas enquanto não sabe o que é, né, fica aquela... A dúvida é a pior parte. Né? Consumindo, você não sabe o que é, você não sabe o que vai dar. Aí, beleza. Acordei no outro dia. Esse foi o pior período, assim. Porque eu falo, não foi quimioterapia, não foi cirurgia, não foi nada. Foi esse período, assim, de até falar, é isso. E falaram pra você, assim, tá com câncer? Não. Ninguém falou nada. Porque, assim, na verdade, ninguém podia falar porque não tinha certeza do que era. Certo. E já sabia mais ou menos o que era, mas não tinha certeza do que era. E minha mãe queria me poupar. Tipo, ela não queria... Coisa de mãe. Coisa de mãe. E porque a gente mora com meus avós também. Na verdade, eles moram com a gente. E aí, é uma carga grande em casa e tal. Então, ela e meu pai ficaram morrendo sozinhos, né? Não falou pra ninguém. E aí, no outro dia, fiz a biópsia. Nessa biópsia, teve uma imperícia e tal. E aí, enquanto colhia o material, acabou quebrando meu braço. O osso, e aí fechou, costurou tudo lá com o braço quebrado, e tipo, não podia engessar. Sim. E você lembra uma época que teve, em 2012, que teve a paralisação da PM e tal, que ficou um caos? Lembro, sim. Foi nessa época. Então, tipo, nada funcionava. Certo. E aí a gente fez a biópsia e mandou para análise. Quando chegou lá, aí mandou para Salvador. Quando chegou em Salvador, dava inconclusive, e o povo mandava de volta, e eu com esse braço quebrado. Incerteza, e sem conseguir dormir, tomando morfina, com dor, e um caos. Já precisava de 15 dias de um período, né, para dar o retorno. E aí quando voltou, deu inconclusivo. E aí mandamos para Salvador, e aí retornou novamente inconclusivo. E aí aquele caos, porque a gente ligava pro laboratório e o laboratório falava, não, porque a gente está trabalhando de portas fechadas, porque a PM não está circulando, então tá bem complicado e tal. Aí isso já tinha 30 dias. Aí pediram mais 15 dias pra ter um resultado final. Mandamos de novo e voltou inconclusivo. E nesse período todo aí, você ficou como? Você trancou a faculdade? Como é que ficou? Férias. Era tipo um período um pouco antes do carnaval, mais ou menos, estava de férias. Mas eu ia trancar a faculdade de qualquer forma. Certo. Mas, e dopada, dentro de casa. Era um remédio para dor, e o remédio para dor dava enjoo, e o remédio de enjoo dava... E aí dava sono, e ficava o dia inteiro assistindo maratonas de filme. Sei. Não conseguia dormir direito. Quando conseguia dormir, dando uma cochiladinha, assim, então foi um período... Foi o pior período, que foi, além da incerteza, muita dor, porque não podia tratar e tal. E o braço inchando, porque tinha quebrado. Aí o tumor cresceu de 2 para 8 centímetros. Certo. Menos de um mês? Menos, nesses 45 dias, mais ou menos. E aí, minha mãe falou, não, já chega, a gente não vai esperar mais resultado, vamos arrumar as malas, vamos para Salvador, que a gente vai correr atrás desse resultado lá. Uhum. Aí, fomos para Salvador. Chegou em Salvador, fomos no laboratório de análise, e aí eles, se você quiser, a gente manda a peça para São Paulo. Aí minha mãe, não, me dê que eu vou mandar. Ele, não, a gente pode deixar que a gente manda. Então, bem, confiamos. E pediram mais 10 dias. A gente ficou lá em Salvador 10 dias, tipo, fazendo visita a outros médicos e tal, mas aguardando esse resultado. Aí, quando a gente retornou para pegar o resultado, o pessoal de São Paulo mandou o resultado dizendo que estava inconclusivo. Aí a gente falou, não tem condição, não tem a menor condição. Vocês mandaram a peça? Aí eles, não, a gente fez uma imagem da peça e mandamos. Aí minha mãe falou, não tem condição, me dê a peça. Aí a gente pegou, falou com o médico que começou a me tratar, que foi um anjo. E aí ele mesmo enviou que ele estava fazendo um doutorado lá, uma especialização em São Paulo. E no fim de semana ele ia. Aí ele aproveitou e levou, chegou lá, descobriu o que era, porque estava na dúvida de ser ou osteosarcoma ou células gigantes, um negócio assim. E eu sei que a segunda opção era pior, porque não reagia bem à quimioterapia. E apesar do osteosarcoma ele ser mais agressivo, ele responde bem à quimioterapia, assim, no geral. E aí, quando chegou o resultado, era véspera da Semana Santa. Aí o pessoal falou, a gente vai te internar para colocar o Portocat, né? Que tem
tem cicatrizinha, que também é um dos furinhos que eu tenho. Certo, coloquei também. Vão internar para te colocar o portocate e aí qualquer coisa você já fica internada pra gente fazer a químio. Só que era Semana Santa e eu ia ficar internada pra nada. Aí eu comecei a falar, não, eu quero sair, eu quero comer acarajé, comer vatapá na semana. Coisa da Bahia, né, galera? Acarajé faz parte. Falei, eu não vou ficar aqui nesse hospital. Eu, muito indisciplinada, gente, não faço isso. Mas é porque, tipo, eu não tava naquele clima de hospital, de morrendo, sabe? Eu falei, vai, tudo bem, vou ter que fazer, não tenho mais o que fazer. Com o cabelo enorme na bunda e cortei o cabelo curtinho e guardei o cabelo. E aí ficamos nessa, foi o que teve mais, meu Deus. Aí foi isso, saí, o pessoal deixou eu sair do hospital, me liberaram, saí, comi meu acarajé, meu vatapá, minhas coisas. E quando foi na quarta-feira, ou foi na segunda, uma coisa assim, eu internei pra começar a quimio. E eu não fazia a menor ideia do que era quimioterapia. Porque todo mundo fala, né? Quimioterapia. Ninguém sabe o que é. Eu não sabia que era venoso, não sabia nada. Aí comecei o ciclo, fiquei... foram 6 ciclos ao total num período, né? 6 ciclos de 2 drogas. Um eu internava 5 dias e ficava 15 dias... e voltava pra repousar. E outra eu ficava internada 10 dias e repousava 5. Você ficava internado na clínica ou era no hospital? Fiquei internada real, porque era muito agressiva a químio. E por ser em Salvador, tipo, a gente não tinha disponibilidade de sair lá para ficar em hotel, essas coisas foi melhor. E assim, o apartamento do hospital era bom e tal, só era ruim porque ficava só eu e minha mãe, né? Tipo, o pessoal longe da família. Essa foi a parte ruinzinha assim também, mas... Então assim, quem abriu mão de tudo aqui para ficar com você foi sua família? Minha mãe largou tudo, minha mãe trancou faculdade, minha mãe largou tudo. Largou tudo. Falou, não, vou ter que ir, e ficou lá comigo. Aí, tipo, de vez em quando meu pai ia, porque as coisas, a empresa da gente aqui também é familiar, então, quando todo mundo ia, parava aqui, fechava, né? E aí, minha mãe que ficou a maior parte do tempo, mas todo mundo dava um pulinho lá. E como era a quimioterapia? Era o dia todo no hospital, assim? O que você sentia mesmo? Sentia enjoo? Como eram as reações? Eu não senti muito enjoo. Tipo, a primeira foi muito pesada. A primeira me maltratou, não durante a quimio, né? Porque a gente só sente depois. Eu não sei você como é que foi, mas eu recebi uma infusão de 72 horas. Você recebeu alguma de bombom de infusão? A sua de 24. É uma bombinha, gente. Geralmente, quem está assistindo a gente, não sei se vai estar fazendo tratamento também, mas é a bendita, que parece uma árvore de Natal, que apita a noite inteira. Pim. Eu recebia 72 horas dela. Na verdade, sim, eu entrava na segunda, hidratava, muito soro, mais de 5 litros de soro. Eu ficava, nem abria o olho de tanto soro. E aí, na terça-feira, entrava a infusão, ficava 72 horas recebendo a doxorubicina, que era a vermelha, que é a malvada. Todas são malvadas, né? Mas essa foi a que derrubou o cabelo. E aí, a doxo, eu terminava de receber, acho que quinta-noite. E sexta de manhã eu recebia alta. Aí eu passei a sexta tranquilo, não senti nada. Sábado eu fui pra casa e minha mãe achou que eu fosse morrer, que eu dormi 2 dias, direto, apagada. Porque a gente toma muito remédio pra enjoo, essas coisas. E a quimio também é muito pesada, né? E eu fiquei sem beber água, sem comer, sem nada. Mas foi só a primeira, não assusta não. Porque depois melhora. Aí eu emagreci muito, assim, eu senti... Aí no terceiro dia eu senti mal, bem mal, assim, de vômito e de diarreia, esse tipo de coisa. Mas do 4º dia em diante começou a melhorar, no 7º dia já tava 0. E nada de cabelo cair, né? Aí viemos embora, vim pra casa. Quando chegou aqui eu tava com o cabelo curtinho. Passei 15, acho que foi uns 10 dias aqui, eu não lembro direito. Quando eu tava voltando pra Salvador pra fazer o 2º ciclo, fui tomar banho pra viajar... Os cabelinhos começando a cair. Minha mãe, vai cair. Como é que foi? Como é que você reagiu? Como é que o que marca a juventude é a beleza, né? Não só a juventude, mas... Já tava com a cabeça tranquila. Na verdade, minha mãe deu um grito. Eu dei um grito, minha mãe achou que eu tava morrendo, porque eu tava tomando banho. E aí, pelo menos no meu caso, o que caiu primeiro foi dos Países Baixos. Então eu dei um grito, minha mãe! Ela entrou no banheiro. O que é, menina? Achei que eu tinha caído. Eu falei, tá caindo o cabelo. Ela da cabeça, eu falei, não. O ruim é que cai cabelo, mas o bom é que cai de todo lugar. Então, foi engraçado. Começou de uma forma engraçada. E depois começou a cair no... Pessoal, a forma como você encara esses desafios vai fazer você passar com o menor sofrimento. Tem que ter a cabeça no lugar mesmo, viu?
Quando eu voltei pro hospital, o cabelo começou a cair aos pouquinhos. Mas assim, eu tenho pouco cabelo, né? Foi caindo cabelo, foi caindo cabelo, caindo cabelo. E não parecia que tava caindo, não. Minha mãe ia juntando, assim, as sacolas de cabelo. Aí meu médico foi me ver na segunda, quando foi na sexta, ele voltou de novo. Ele, ué, seu cabelo não tá caindo, não? Você ainda tá com esse tanto de cabelo na cabeça. E foi caindo, aí começou a doer. O couro cabelo dele fica meio dolorido, né? Sim. Quando o cabelo começa a cair. E aí teve um dia que minhas amigas iam me visitando também, e aí a gente foi levando, assim, no começo, fazendo visita e tal. Aí teve um dia que eu fui lavar o cabelo, e aí, quando eu terminei o banho, tava, tipo, as brocas, parecendo um menino pequeno que pega a tesoura e vai cortando, assim. Aí eu falei, não, mãe, vamos ter que dar uma diminuída aqui. Aí ela deu um corte, assim, de Joãozinho, deixou meia boca e tal. Só que aí, nessas dormidas, começou a ficar muito ruim, começou a me incomodar muito. Eu falei, não, taca a máquina que eu não aguento mais. Aí minha prima foi lá pra raspar no hospital mesmo, mas foi muito engraçado. Tem filmagem, eu não sei se eu vou achar, porque... Mas tem... vamos procurar. E botar aquela música de Carolina Dickman, e uma resenha, foi engraçadíssimo. Mas raspou e tal. Minha mãe, sua cabeça é muito bonitinha, branca. Aí o cabelo caindo. E aí caiu, aí passou uma máquina e pronto, já era cabelo. Já voltei pra cá da segunda vez sem cabelo. E a reação da galera quando você chegou aqui, você viu quem primeiro, como foi? Tava todo mundo no aeroporto esperando, de touquinha, minhas amigas, tava todo mundo de lencinho, assim, como se tivesse sem cabelo também. Foram me buscar no aeroporto, bem lindos. E depois a gente foi comer porcaria, porque eu achava que eu merecia. Gente, eu comi muita porcaria. E o paladar mudou? Como é que foi? Mudou. Um gosto metálico, não era sempre que estava disposta a comer. E por isso também eu comi muito mal. Hoje eu não recomendo. Se eu fosse para passar novamente, eu não teria feito isso, porque a gente, na verdade, a gente acha que tem um direito, né? Quando a gente está assim, a gente se sente que eu costumo chamar de os privilégios do câncer, né? Sim. Por um lado, a gente come o que dá vontade, porque a gente não tem vontade de comer muita coisa. Mas eu me alimentei muito mal, assim. Quando eu estava no hospital, principalmente, eu pedia para minha mãe comprar muita coisa, porque eu não tinha vontade de comer nada. Certo. Então eu comia a comida do hospital, mas no geral eu comia muita besteira, assim. Eu não teria comido tanto açúcar, porque açúcar é um veneno para quem está fazendo tratamento de câncer, né? Mas no geral eu comia direitinho, tipo assim, comia besteira, mas comia. É isso mesmo, na minha época também a boca fica amarga, o gosto de ferro, e ao mesmo tempo dava uma vontade de comer um cachorro quente, e aí daqui a pouco não dava mais. Então realmente a gente enjoa da comida do hospital, né, o bandejão. Já não é maravilhosa, né, mas Deus, minha mãe fazia uns contrabandos que ninguém saiba, pelo amor de Deus. Sempre tem. Minha tia levou uma sacola uma vez que, meu Deus. Eu vou lhe contar, meu hospital ficava na frente da Perini, minha mãe descia e buscava coxinha com catapiry pra mim. Aí fiz metade do tratamento em Salvador, no Hospital Português. Fiz a cirurgia lá para botar a prótese, né? Eu perdi o movimento do braço, inclusive não movimento Nada? Nada. Certo. Tipo os cotovelos só. Uhum. Porque eu tirei parte do osso, o nervo e a musculatura, o manguito rotador e tal. Tirei muito do braço. Mas eu já não tava mais movimentando o braço mesmo desde antes, assim. Então não foi muito sofrido. Tipo, não foi, tá mexendo e parou de mexer. Já foi uma coisa meio gradativa. Já tava adaptando. E aí, quando eu terminei a cirurgia, vim pra cá pra ficar um tempo, né, de recuperação. Porque a quimio, ela baixa muito a imunidade. Então não podia começar uma outra quimio com corte, com coisa aberta e tal. E a gente voltou pra eu me recuperar. Acho que eu fiquei um mês por aqui, mas já começou a nascer um cabelinho. Eu já tava tipo, cabelinhos e tal. E aí eu voltei pra fazer outra quimio. Aí fiz mais uma quimio lá, se eu não me engano. E fiz as outras duas aqui já, no SAMU, dentro de casa. Foi maravilhoso, porque assim, terminava a quimio e eu vinha pra casa. Eu ficava internada, mas era terminar e ir pra casa, não tinha que viajar, não tinha... Foi melhor nesse aspecto, assim. E é tão assim esse negócio de contrabando de comida, gente, que um dia eu falei pro meu onco daqui, que eu não vou citar nomes pra não comprometer. Mas eu falei, gente, que vontade de comer um lisboinha. Lisboinha é um podrão que tem aqui, né? Explica aí o que é podrão, a galera não sabe. Aquele hambúrguer maravilhoso, sanduíche, assim, um sanduichão de trailer, delícia, bem calórico. E aí eu falei, gente, que vontade de comer um lisboinha, Aí ele, você tá doido, menina? Tem que comer essas coisas, tem que comer comida do hospital. E me largou lá, né? Quando foi de noite, ele voltou pra me visitar. E aí, você tá bem? Eu tô bem. Ele, olha o que eu trouxe pra você, tirou de dentro do jaleco. Um lisboinha. Primeira vez, viu? Doutor, depois eu quero ir aí, viu? Falei, gente, amor verdadeiro é isso, comida. Isso é que é médico. Isso é que é médico.
Eu não tenho o que reclamar, os médicos foram todos maravilhosos, assim, da família, a gente leva até hoje. Tanto até meu cirurgião, que eu brinco, que ele foi bem brucutu no começo, que é geralmente cirurgião ortopédico, assim, é brucutu. E aí eu acostumada com um oncologista que botava no colo, não sei o que, me adulando, o oncologista, o ortopedista brucutu todo, mas hoje a gente já é da família já, a gente é apaixonado. Muito bom. E vem cá, e aí, como é que foi o fim da quimioterapia? A princípio, a quimioterapia ia combater aí os marcadores sanguíneos, as próprias células. A princípio, como que era o propósito? Quantos ciclos você ia fazer? Que dia que terminou a quimio? Eu fiz 3 neoadjuvantes, né, que faz antes da cirurgia, para reduzir o tumor. Inclusive, quando eu fiz a primeira, eu estava sentindo muita dor, que eu falei, né, que o braço estava bem inchado. A primeira quimioterapia que eu fiz, eu parou de doer. Tipo, como se ele tivesse dado um tapa no tumor, matou o bichinho. Não de primeira assim, mas deu um sossega-leão, né? E aí já parou de doer e já deu aquela, já não tava... Antes ele chegava a pulsar, assim, de tão... Tava bem... Dolorido. E aí já melhorou. Foi minha mãe que fala que a primeira quimioterapia que eu fiz, na hora que começou a tomar, que eu tomei, eu cheguei a ficar lesada, assim. Falei, mãe, vou conseguir dormir. Porque doía muito, eu sofria muito. E aí começou a melhorar. Aí eu fiz 3. Foi de março, abril, não, foi mais. Foi até junho, mais ou menos. Aí, em agosto, eu fiz a cirurgia. Em setembro, eu retornei. Setembro, outubro e novembro. Novembro acabou. 8 de novembro de 2012. Cada tipo de câncer requer um tratamento. Então, nem sempre a sua quimioterapia vai ser igual a minha, nem a de Rebeca. Na de Rebeca, ela tinha que negativar o quê? Em agosto, quando eu fiz a cirurgia para colocar a prótese, eles tiram a peça e levam para análise para ver como tá, né, a taxa de necrose. Se eu não me engano, a minha dava 55% de necrose. E aí, como tirou o tumor, não tem mais o que avaliar, vamos dizer assim. Mas a gente fez mais 3 ciclos para garantir que não tivesse nenhuma célula escapada, caída na corrente sanguínea, esse tipo de coisa. E esse fez isso aí e foi só. Depois só exame de controle e tal. Beleza. E a cicatriz, como é que foi essa cirurgia? Você fez o que aqui? Explica aí pro pessoal. Isso aqui foi um estrago que eu fiz depois, mas isso aqui é um segundo caso. Essa aqui... A menina é artista, viu? Essa cicatriz aqui na primeira, ela só vinha até aqui. Que era uma prótese que ficava encaixada num pedaço do meu osso. Do osso real mesmo. Certo. E aí eu não sei como, juro pra vocês que eu não sei como, tipo, não foi praticando crossfit, não foi antes. Eu já tinha, quando eu comecei a fazer cross, eu já sabia que estava quebrado. Eu descobri que a prótese quebrou meu osso. E eu fiquei 1 ano com esse braço quebrado desse jeito. Porque foram várias coisas que tiveram. Eu ia trocar a prótese. E aí quando eu fui fazer os exames pra ver... na verdade eu descobri que estava quebrado da seguinte forma. Fazendo exame de rotina, a gente fez um exame, uma cintilografia óssea pra ver se estava tudo ok. E aí, na cintilografia, apareceu um rombo preto desse tamanho no meu braço. O povo falou, não, lascou. Essa vez não tem mais como tirar esse tumor daí, né? Porque todo mundo achou que era um tumor. Certo. E aí, vamos fazer um raio-x pra ver o que era. Quando foi ver o raio-x, a prótese tinha destruído meu osso estava desfarelado. Eu não sei como é que eu tava com esse braço desse jeito. Eu não sabia, tipo... Não sentia dor, nada? Nada. Não senti nada no momento nenhum. E tava esfarelado. Tipo, ele dava uns estralos assim, mas eu falei, não deve ser nada não. Só que quando eu descobri que estava quebrado, foi quando eu descobri também que eu estava com metástase no pulmão. Que eu acho que quase ninguém sabe disso, vocês vão saber de primeira mão, que eu não contei para quase ninguém. Mas foi o seguinte, isso é importante também, porque foi um pouco de relaxo meu. Porque foi o seguinte, eu fazia exame de 6 em 6 meses. E aí eu fiz em agosto, mas já tinha 4 anos que eu tinha terminado a quimio, né? Falei, não tem nada não. Fiz o exame e não busquei o resultado, tipo... Depois eu pego. Nesse negócio depois eu pego, passa correndo, né? Passou uma semana, 2 semanas e tal. Quando chegou na época de fazer a de novembro, a do fim do ano, eu falei, mãe, vou fazer a de novembro. E aí eu fui falar com o meu médico, ele falou, você não trouxe o de agosto? Eu falei, não vai ter nada não, vou fazer a de novembro aqui. Tava se sentindo bem. Não tava sentindo nada, fazendo atividade física e trabalhando e tudo. Falei, vou fazer aqui mesmo que tem que fazer, mas deixa lá. Quando eu fiz a de novembro, fui levar o exame, né, como quem, tipo assim, não, tá tudo ok, não tem nada aqui não. Aí meu médico chamou a gente e falou, Rebeca, é porque a gente encontrou aqui no seu exame, eu já dei aquela gelada nas pernas e falei, é o que, Deus?
a gente encontrou aqui uma massinha no seu pulmão, do lado esquerdo, uma pequenininha no lado esquerdo e uma pequenininha do lado direito. Aí eu falei, não, mas não é nada não, não é nada não. Aí ele, cadê seus exames de agosto? Eu falei, eu não busquei não, tá aqui. Quando eu fui ver o de agosto, já tinha na de agosto. Sim. E eu não busquei o resultado, então poderia ter... Mas eu acho que não teria... Porque assim, ele me falou que do tamanho que tava, como tava muito pequeno, provavelmente ia ter que esperar uns 3 meses pra ver se crescia ou não. Então, tipo, ia dar no mesmo. Certo. Mas foi falta de cuidado meu, porque se eu tivesse crescido muito, eu tava lascada. Sim, sim. Então, pessoal, então serve de alerta aí, tem que fazer esse exame, faz parte do tratamento. Graças a Deus não deu nada assim demais, mas serviu de uma sacudida, né? Não toma vergonha na cara, que podia ter sido pior. Certo. Aí peguei esse resultado, foi na época que eu descobri que o braço estava quebrado, mangue, eu falei, meu Deus do céu, calma, pera. E aí, vim em março de 2016, eu fui fazer tirei os tumores do pulmão. Fez cirurgia? Fiz cirurgia. Tirei um de cada lado. O pós-operatório foi mais difícil do que o do braço, assim, porque dá falta de ar, muita falta de ar. A gente fica meio assim, é bem complicadinho de pulmão, apesar de ter sido bem pequeno. E aí tinha a queda de fazer ou não fazer quimioterapia. Não foi nem questão de optar, assim, porque se o médico falasse tem que fazer, eu teria feito. Mas eu falei pra minha mãe, ó, se puder não fazer, eu prefiro não fazer. Porque a quimioterapia é maravilhosa, ela me ajudou muito na primeira parte, mas na segunda vez agora, não tinha garantia nenhuma de que ia fazer nada, entendeu? Porque eu não tinha como ter nenhum controle, assim, pô, já tirou. Eu não tinha como fazer nada, eu só ia matar o resto do meu corpo, porque a quimioterapia é boa por um lado, mas é péssimo por outro, porque ela acaba com a gente. Eu falei, gente, eu ainda quero ter filho. Eu vou matar meus bichinhos de novo, meus óvulos. Eu falei, não, os que restaram aqui é os que vai ter neném. Aí conversamos com o médico e tal, eu optei por fazer medicina alternativa. E eu fiquei um mês fazendo dieta alcalina, sem comer nada de açúcar, nada de industrializado, nada de proteína. Bem alcalina mesmo, passei um mês assim. E eu já faço tratamento de imunidade, tomo remédio assim para imunidade. Fiz meus exames depois de 6 meses, 0, não tem nada. Então, tipo, não precisou. Não sei se cada caso é um caso, óbvio. Isso. Mas, assim, também é muito questão de mudar estilo de vida. Eu continuo comendo algumas porcarias, não vou negar, mas reduzir bastante, sabe? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer no dia a dia que é melhor do que optar pelo extremo, assim, tipo, da quimioterapia. Porque também tem caso que a pessoa vira e fala assim, ó, você não tem mais jeito. Ou é quimioterapia, ou não vai ter jeito. Ou então, tipo assim, nem quimioterapia vai ter jeito. Você tem X meses. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Se virar pra falar assim, você só tem mais 3 meses, eu vou falar, é mentira sua. Eu não vou ter só 3 meses, entendeu? Então, eu já vi vários casos de pessoas que estavam desenganadas, que não acreditavam mais, que falam assim, ó, não tem mais jeito pra você, quimioterapia não vai funcionar mais pra você, não dá pra fazer, tem casos, né, como é cérebro, alguma coisa assim, que não tem como tirar. E aí o médico vira pra pessoa e fala assim, vai pra casa descansar, né, não tem mais o que fazer. E pessoas que começaram a fazer tratamento espiritual, um tratamento alternativo, e as pessoas se curaram. E como é o seu caso, que acho que você já contou lá no seu canal, que houveram milagres. Então, eu até postei esses dias uma frase que você só tem 2 formas de ver a vida. Como se não existisse milagres ou como se tudo fosse um. Eu prefiro a segunda opção. Eu também, sou desse. Então, tipo assim, é muita forma como a gente encara, sabe? Tudo, o tratamento e tal. E de não se entregar mesmo. Porque... Certo. Rebeca, e aí quando você terminou, que acabou a químio, o cabelo começou a nascer de novo, e a faculdade, como é que foi esse recomeço? Eu larguei a faculdade de físio porque, como era muito trabalho braçal e tal, e eu perdi o movimento do braço, eu fiquei meio desencantada também, assim, do ambiente. Certo. Tudo. Eu falei, não, vou recomeçar. E aí fiquei nessa, fiquei sem saber o que ia fazer, comecei arquitetura e me apaixonei. Gosto muito hoje do curso. Mas minha paixão real foi o seguinte, quando eu terminei a químio, quando eu terminei tudo, eu tava muito gordinha. Tanto por causa de corticó, inchada, bem inchada, e gordinha de descaração mesmo. Porque, tipo, eu passei 1 ano comendo e deitada, né? Então, eu terminei, tava bem inchada, assim, com a cara redonda, gordinha, tava péssima com o meu corpo. Tipo, sabia que era uma coisa passageira. Mas querendo ou não, a autoestima daquela, né? Sim, falei, não, vou ter que tomar vergonha na minha cara.
E aí comecei a fazer comidinha, marmita e tal pra mim. E levar pra faculdade, e o pessoal começou a pedir pra fazer, pra vender. Massa. Aí comecei a vender pros amigos, comecei a vender pra um, pra outro e tal. E aí abri minha empresa de marmita fit. Show de bola. E hoje minha paixão é essa. Massa. Não é nem a arquitetura. Eu gosto da arquitetura, mas o que eu mais amo, e eu acabei descobrindo por conta também do câncer, Sim. é a A comida. comida fit, que eu Show sou de bola. apaixonada. Show de bola. Galera, e uma novidade aqui, você tá pensando que ela parou? Não, viu? Ela faz crossfit. Vamos passar aí alguns vídeos dela treinando. Bota pra quebrar. Como é que foi lá essa galera do crossfit? O que a galera acha de você? Como é lá no treino? Fala aí. Eu me encontrei no CrossFit, é minha outra paixão, e se eu ficar sem, eu surto, porque o cross, assim, pra quem não tá familiarizado, acha que é assim, que é alta intensidade, que é jogar peso pra cima, que é aquele povo forte e tal, e eu realmente tinha um pouco de preconceito até entrar no cross. E aí, quando eu comecei a fazer, tudo dá pra adaptar. Quando eu comecei a fazer cross, eu vi gente de cadeira de roda fazendo cross, gente amputado fazendo cross, gente de todo tipo fazendo crossfit. Eu falei, não, aqui é meu lugar. E aí comecei meio tímida, assim, né, tipo, pegando pezinho, nananã. Depois eu falei, você quer saber de uma? Vou fazer, vou esculhambar esse negócio aqui. Ainda eu faço muita coisa adaptada, porque a maioria dos movimentos são com os 2 braços. Manda um abraço pra galera. Onde é que você treina? No CrossFit 1111, povo do meu coração. Beleza. E também, assim, porque o pessoal fala que o cross lesiona muito. Mas eu acho que isso vai muito da pessoa saber seu limite e também de onde você escolhe treinar. Certo. Porque tem muito acompanhamento, a pessoa tem que... Não dá pra você fazer de qualquer jeito. É peso, né? Então, se você fizer isso, se você não fizer com responsabilidade e com um tipo de acompanhamento, realmente você vai acabar se lesionando. Mas graças a Deus, os coaches lá são maravilhosos, sempre me deram muito apoio, sempre tudo eles buscam adaptar e puxa minha orelha. E aí quando eu fiz, eu acabei nem terminando de contar, mas aí eu tive que trocar a prótese, eu troquei em dezembro do ano passado. E aí com 10 dias de prótese trocada, eu tava com tipóia ainda, eu falei, eu quero treinar, eu não aguento mais, eu quero treinar. Cheguei lá no cross, meu coach, de jeito nenhum, você tá louca? Eu falei, coach, só um pouquinho, só vamos agachar aqui um pouquinho disso aqui. Ele, não, de jeito nenhum, pelo menos 15 dias, Rebeca, e eu com um ponto ainda. Sim. Aí acabou que com uns 15 dias eu fui voltando aos pouquinhos, assim, mas tipo, muito cuidado. Por mim, não, né? Por causa dele, assim, porque ele puxou muito minha orelha. E começamos um pouquinho e tal, e hoje já tá, tipo, normal, 100%. Volta 100%. Quem é Rebeca hoje, depois do câncer? Que difícil. Não sei responder isso. Mudei minha forma de enxergar a vida. É meio clichê isso, né? Todo mundo fala, enxerga de outra forma. Mas realmente a gente enxerga de outra forma. A gente vê como a gente é fútil, como a gente liga pra besteira, como a gente dá valor a tanta coisa idiota, sabe? Tipo, não dá pra explicar assim. Eu falo, né? Que não tem valor. Eu falo. A gente ainda. Seria mentira minha se eu falasse que eu não ligo hoje pra algumas futilidades. Porque no dia a dia a gente acaba se apegando a algumas besteiras. Mas eu me cobro muito, assim, nesse aspecto de dar valor ao que realmente importa. Valor à minha família. Manda um abraço aí pra sua família, vai lá. Ui. Não tenho nem o que falar deles. Ai, eu não vou conseguir falar, não. Mas, sério, eles são tudo. O tempo inteiro, tipo... Ai. Tudo. Eles são tudo pra mim. O tempo inteiro, tipo... Viveram pra mim... Abriram mão de tudo por mim, tanto financeiro como da vida. Minha mãe trocou tudo. E até hoje é assim. Até as maluquices que eu invento, até as que minha mãe fala, pelo amor de Deus, essa quase era... Com essa troca da prótese, foi a 7ª cirurgia, né? Minha mãe falou, olha, eu não aguento mais. Assim, o gato só tem 7 vidas, então. Minha mãe falou, não aguento mais, essa foi a última, pelo amor de Deus, já chega. Falei, mãe, agora é só estética. Agora só pra esticar alguma coisa. Mas eu juro que eu não quero mais. Falei, vou até tatuar agora o número 7, eu te garanto que não vai ter mais. Mas eu não tenho o que falar deles, não. Sério, eles são maravilhosos. Meu pai também, tipo... Ai, não tenho... Minha avó, meu avô, todo mundo...
Até meus cachorros sentiram quando eu fiquei doente. Então, é todo mundo muito sensacional. É isso, pessoal. Maravilhosa essa entrevista aqui. Tá frio, viu? A gente tá numa praça aqui, deu uma esfriada. Rebeca, pra gente concluir, deixa uma mensagem aí. Para o pessoal que de repente descobriu o diagnóstico, que está assistindo esse vídeo e de repente até lá na quimioterapia, deixa uma mensagem, valeu a pena você enfrentar isso, e deixa uma mensagem. Eu costumo falar que Olha para eles aí. Nós fomos escolhidos e nós somos privilegiados, porque tem gente que passa a vida inteira tendo saúde, mas não sabe aproveitar essa saúde, não sabe valorizar o que tem. Então hoje eu agradeço por ter tido isso tão nova e poder passar o resto da minha vida experimentando as coisas de uma forma diferente, dando valor às coisas de uma forma diferente. E o câncer é muito cruel, mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Você dá, ele tem um valor que você dá. É uma fase da sua vida, é uma coisa que vai acontecer. Se você deixar isso tomar a proporção que você der, se for uma proporção muito grande, se você falar assim, não, acabou minha vida, eu tenho câncer, eu sou câncer, realmente vai ser isso. Mas se você enxergar como uma forma de, não, é uma coisa física aqui, não vou deixar isso tomar minha cabeça, tá tudo dentro da sua cabeça. As coisas vão passar, esse é só um período, é só uma fase. Entenda isso como um período de crescimento espiritual, de evolução, e as coisas vão acontecer de uma forma muito melhor. E é isso. Muito obrigado. Obrigada a você. Show de bola. Pessoal, se você gostou assim como eu, deixa uma curtida aí, compartilhe mais essa história com o máximo de pessoas aí que você conseguir, para ajudar mesmo. Nossa proposta é essa. Forte abraço, Rebeca, valeu. Valeu, galera. Valeu. My love should be illegal, real deal, baby. I'm no counterfeit. Click, click.